Hoje eu vou falar sobre uma parte do Evangelho chamada o joio e o trigo. A propósito, eu acabei pegando no livro Vinha de Luz, do Chico, obviamente, que é a nossa fonte de sabedoria eterna, né? Pelo Espírito Emmanuel. Então começa assim, ó. Eu vou só ler uns pedacinhos para a gente poder discutir depois aqui, para a gente poder tecer comentários. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Isto ele falando do joio com o trigo. E, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Bom, eu particularmente nunca vi um joio. Alguém aqui já viu joio? Fala. Tá? Não está escutando? Eu vou berrar. Pronto? Se eu subir um pouco mais, primo, eu bati o nariz. Aí complicou minha vida, porque eu já bato a mão, bato o nariz, depois pego a água. Eu não posso subir tanto assim, senão eu me complico aqui. Então, alguém já viu joio? Hã? A resposta é não, né? Eu acho que isso daí, eu acreditava que isso daí é que nem cabeça de bacalhau. Acho que ninguém nunca viu também cabeça de bacalhau, né? A gente come bacalhau, mas eu nunca vi. Então eu fui procurar o joio. Internet serve para essas coisas, né? Na minha época servia aquelas bibliotecas, aqueles negócios que você pegava. Eu não tinha dinheiro, então o que eu fazia? Eu pegava da biblioteca, daquele livrinho, tinha um negócio uma enciclopédia da Abril. Vinha semana a semana, a gente comprava aquele negocinho e depois eu encadernei tudo. Deu 15 volumes. Aí tinha aquela Larousse, tinha Barça, que eram as fontes de conhecimento da época. Eu sou velho, então provavelmente a juventude não vai nem saber do que eu estou falando. Certo? Outro dia eu tive o grato prazer de ir na casa do meu tio, certo? Lá na Vieirada, e perceber que ele estava usando a enciclopédia Abril como suporte de peso no chão para não soltar o assoalho que estava lá. Eu falei, pô, já tem alguma utilidade hoje em dia, você vê como é que é o negócio? Então vamos falar do joio. O joio, ele é uma planta que é muito parecida com o trigo. Na realidade, ela é igualzinha. Quando eles estão verdes e crescendo, você não identifica o que é o quê. Então, o joio seria o trigo piorado, porque o trigo tem aquela rama bonita, bem feitinha, bem arrumadinha, né, tudo douradinha. O joio, ele tem frutos que são podres, eles caem, inclusive, no chão, porque eles não conseguem nem frutificar. Então, o joio é o oposto do trigo. E aqui ele fala, isso faz parte de um trecho onde o Senhor da Terra, ele arou todo o solo, colocou o trigo lá e preparou o campo para a produção. E os inimigos vieram e plantaram joio junto com o trigo, para que ele, ao colher, tivesse produto de péssima qualidade. É óbvio que hoje em dia isso daí nem é mais, mas na época era essa a intenção. Então ele fala, colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. O que significa? Ele vai deixar que o crescimento seja simultâneo do joio e do trigo. Ele não vai retirar o joio imediatamente. Ele vai deixar crescer e vai dar a chance de distinguir o joio do trigo lá na frente, quando os ceifeiros vão conseguir chegar e colher um separado do outro. O que quer dizer isso daí? É uma conotação de que Deus, através da sua bondade infinita, nos dá sempre a chance de crescermos espiritualmente, tolerando os nossos erros concomitantemente com aqueles acertos. Então, o joio vai ter a oportunidade de crescer e se desenvolver. Isso significa que Jesus, o nosso mestre, aquele que nos orientou, nunca subtraiu as oportunidades que nós temos na vida de progredir e melhorar.
Oportunidades que seriam muito coerentes com um ser supremo, que espera tranquilamente, não importando o tempo que levar, a vitória final do bem. Entretanto, nós estamos falando de joio e trigo. E a conotação disso é que, obviamente, aqui neste plano terrestre, vai ser difícil você ter muito trigo. Então, o que você vai ter consistentemente? O joio. O que nós vamos escolher dentro do comportamental do ser humano? As coisas que nos levam para baixo. Aquilo que nos traz necessidades que não são nossas, nem do mundo, nem do plano espiritual. O homem não tem uma visão adequada da realidade, principalmente da realidade do espírito, e se fixa na sua realidade material. E aqui ele coloca, no finalzinho, eu estou pulando bastante pedaços, se vocês quiserem ver, é só pegar capítulo 107, do livro Vinha de Luz. E aqui ele coloca também que a colheita não é igual para todas as sementes. Cada uma tem o seu tempo de frutificar. Deixando claro que nós temos que ter um caminho, temos que ter uma orientação, mas que cada pessoa só se eleva e só chega ao seu caminho no devido tempo. Nós não podemos comparar evoluções, nós não podemos comparar pessoas, não podemos comparar situações. E por fim, ele coloca que, aparecendo o tempo justo de cada homem e de cada coletividade, exige-se a extinção do joio. Quando os processos transformadores de Jesus foram recebidos em vão. Nesse instante, vemos a individualidade, ou seja, cada ser humano ou o povo, se agitarem através de aflições e hecatombes diversas, em gritos de alarme e socorro, como se estivessem nas sombras de naufrágio inexorável. No entanto, verifica-se apenas a destruição de nossas aquisições ruinosas ou inúteis. E em vista do joio ser atado aos molhos, uma dor nunca vem sozinha. Bom, isso é o que eu tinha para falar para vocês, isso daqui hoje, certo? Já ficamos, então vamos começar com a palestra. As coisas são assim na vida. O meu exemplo das coisas como são complexas. Nós temos dificuldades inerentes a cada ser humano. Por exemplo, quando você vai fazer uma palestra dessa, ou o tema te é passado pela casa, ou você define um tema. É o aspecto que ocorre cada vez que você vai fazer uma palestra. Nesse caso em específico, me pediram um tema, eu passei. Agora, como é que vocês acham que funciona a espiritualidade? Porque a gente sempre fala, a mediunidade é uma coisa maravilhosa, porque nós vamos ser orientados, nós vamos ser protegidos. Nós sempre temos uma visão de que as coisas vão vir para a gente prontas. E eu acabava de falar para o Heraldo que quando você entra por uma outra pessoa que faz palestra, o mesmo comentário sempre vem, e aí? Aí você responde, não sei. Porque de fato, e na verdade, toda vez que você vai fazer uma palestra, você não tem ideia do que você irá enfrentar. Você não tem ideia do que é necessário naquele momento para aquele grupo de pessoas. Embora eu tenha preparado um monte de coisa, embora eu tenha feito um monte de pesquisas, o que a espiritualidade aproveita é um pedaço daqui, outro dali, oportunidades que aparecem. E através de toda essa estrutura, eles vão direcionando. Só que isto depende das pessoas. Por quê? No início, eu brigava imensamente. Era um
pega para capar, porque o tempo todo da palestra e antes dela, eu sofria constantemente, porque eu não sabia direito o que falar. Ainda hoje, eu costumo fazer pelo menos umas 5 a 7 palestras na minha cabeça, pelo tempo que me for possível. E, infelizmente, no momento seguinte que eu fiz e achei que estava boa, eu esqueço tudo que eu pensei. Então, eu venho para cá ainda na incógnita de saber. A vida do ser humano é assim. Nós temos situações na nossa vida onde nós somos confrontados com uma determinada realidade. Aquilo que eu fiz ou deixei de fazer, para alguns, pode parecer gravíssimo, para outros nem tanto. Mas para você que praticou aquela atitude, é como se você fosse o joio, um fruto podre que vai cair ao chão. Naquele momento eu me sinto o joio. E aquele peso pode fazer você não seguir para a frente. Se eu acho que uma atitude minha foi inconveniente ou inadequada, e aquilo reverbera dentro do meu pensamento, eu posso fazer com que isso seja uma bola de ferro que eu carregue pelo resto da minha vida. Eu posso fazer com que isso seja uma lição que eu aprendo e deixo para trás. Nós somos capazes de carregar pedra por pedra do caminho. Só que nós vamos enchendo a nossa bolsinha aqui atrás. Chega uma hora, essas pedras são tão pesadas que não permitem que você vá para frente. Não permitem que você progrida. Fazem com que você estacione no seu caminho. E esse é o problema, porque quanto mais tempo a gente fica estacionado, vai chegar uma hora que Deus deu todas as oportunidades. Você ficou parado no mesmo canto, feito um joio, e não se transformou num trigo, então a sua colheita, meu irmão, vai ser feita em grupos, e a gente sabe muito bem qual é o destino, ou seja, vamos para outro plano espiritual, onde iremos iniciar uma nova oportunidade de melhoria e aprendizado. Quem já chegou à condição de trigo, aqui permanece. Como será um planeta de regeneração e não mais de expiação, teremos condições de aperfeiçoar em conjunto com outros seres, com outros espíritos, que aperfeiçoados também estarão. Agora eu tenho que colocar para vocês algumas coisas fúteis que vão para a vida fora. Por exemplo, eu lembro que na última palestra que eu falei para vocês lembram que eu falei da camiseta com bolsinho? Aqui, eu estou com uma camiseta com bolsinho. Eu falei dessa bendita camiseta com bolsinho, que durante 10 anos eu procurei camiseta com bolso e nunca achei. Então o que eu fazia? Eu colocava meu óculos dentro do bolsinho e ficava feliz e contente. Tinha até um clipezinho lateral que eu prendia e não caía o óculos. Eu falei isso para quem estava aqui naquela ocasião. E foi um furor, porque para mim foi uma alegria, foi um fato relevante. E eu até dividi isso com a plateia, porque falei que, está vendo, consegui um objetivo. Eu ainda tive a audácia de falar que eu mudei a indústria da moda, porque eles são obrigados hoje em dia a ter camiseta com bolso. E eu estou achando. Poucas, é verdade, mas está aí. Qual não é a minha decepção logo depois? O que adiantou eu esperar 10 anos por uma camiseta com bolso, se agora eu sou obrigado a usar óculos direto? Piorou meu campo de visão para longe? Danou, bichinho, tenho que usar essa porcaria agora se eu quiser conversar com vocês. Tanto é que eu não fico nesse negócio. Tá vendo, primo? Olha, não tira o óculos, não bate esse negócio, estou melhorzinho. Só derrubo a água e bato o nariz aqui no microfone. Então, vocês vejam como é fútil a vida da gente. Nós temos objetivos e circunstâncias que elas são muito prazerosas, mas, ao mesmo tempo, inúteis. Nós perdemos tempo com pensamentos e mecanismos pessoais que nos fazem sofrer, que nos fazem, pura e simplesmente, estagnar no campo do joio. E não é esse o motivo, não é essa a razão de aqui estarmos. Se nós aqui estamos, é porque nós temos que aprender com os nossos erros. Não dá para aprender só com os erros dos outros, me achando perfeito, ou achando que eu estou correto em tudo o que acontece.
quanto sofrimento inútil causamos a nós mesmos e aos outros. Quantas situações onde olhamos e falamos, não, eu nunca mais vou entrar naquele lugar porque não tenho cara. E você leva aquilo pelo resto da vida, sem nunca ter ido perguntar ao outro envolvido o que ele perguntou ou o que ele pensou daquela situação. Então, por vezes, eu carrego, por momentos incontáveis, situações que nada têm a ver. Eu fixo a minha mente e coloco aqui um posicionamento a vocês. Eu li essa semana também que, no fundo, essa questão do joio e do trigo é a busca da felicidade. Porque eu posso entender que no momento em que eu conseguir compreender a minha essência, eu vou ser feliz. Entretanto, nós temos sempre que ponderar o que é a felicidade neste mundo, o que é a felicidade neste plano. Eu acabei de falar da minha camiseta, foi uma coisa efêmera. O que é a felicidade de quem compra qualquer produto? Eu já vi vários relatos de amigos que trabalham na seara espírita e que refletem o seguinte, pô, aquele trabalho assistencial que foi feito um determinado dia me trouxe uma alegria que me deixou motivado pela semana inteira ou pelo mês inteiro. E eu já li uma pesquisa que diz que, isso é uma pesquisa séria, americana, que fala que o tempo de satisfação de um ser humano normal, com qualquer coisa que ele compre, por mais desejosa que fosse, por mais que eu tenha querido aquilo a minha vida inteira, varia de 5 minutos a poucas horas. Enquanto que a felicidade relativa ao auxílio das pessoas, a convivência pacífica e harmoniosa, é uma coisa que te mantém estável e é capaz de durar pelo tempo em que você cultivar aquele pensamento. Então, pensamentos do passado, eles podem nos trazer um peso no presente, que é o mesmo daquele do passado. Embora eu já tenha passado 30, 40 anos daquele momento, quando eu recordo aquela situação, ela me traz a mesma carga emocional que eu senti naquele instante. Então aqui nós temos que ponderar o seguinte, por que isto acontece? Simplesmente porque eu não fui e não resolvi o problema. Só que, naquele momento em que aconteceu, você não tinha maturidade, você não tinha possibilidade ou não tinha condições de resolver. Porque não era o tempo certo, nem a solução adequada. Entretanto, aquilo fica martelando na cabeça de pessoas. Então, por que quando surgiu a outra oportunidade, você não foi lá e não colocou aquele assunto? Você pode não ser bem recebido, você pode não ser bem entendido, e pode repetir aquela dor tudo de novo. Não mudou para a pessoa, não mudou para o grupo, não mudou para a circunstância, mas mudou para você. De uma forma ou de outra, você tirou aquela bola de ferro que você estava segurando lá na sua perna e deixou nas mãos de Deus, porque você fez a sua parte. E sempre que a oportunidade surge, nós precisamos voltar e corrigir nossos erros. É difícil conviver com isso. É difícil conviver com a realidade. É difícil conviver com o peso de ser joio. Entretanto, minha gente, essa é a visão que é colocada aqui. Mas eu proponho uma outra visão para vocês. Através de tudo que eu avaliei, que eu estudei, eu entendi outras coisas. Vocês acham, por exemplo,
Nós aqui temos essa premissa de, primeiro, pensar alguma coisa e pedir a Deus que ela seja realizada. Nós rezamos, oramos e pedimos para que nossos desejos sejam atendidos. A esse propósito, eu vi um trechinho de um causo que falava da seguinte maneira: um náufrago conseguiu chegar numa ilha. Obviamente, todo náufrago sempre cai numa ilha deserta. Eu nunca vi um náufrago cair numa ilha com gente. E se tiver gente, é canibal, para comer o náufrago. Eu nunca vi nenhuma história que o náufrago naufragou, obviamente, foi lá com o resto da embarcação e foi bem recebido, e lá ele viveu feliz e contente, constituiu família, porque aquilo era o caminho dele, necas. Ou ele vai servir de banquete para a tribo indígena, ou ele vai ter que se virar nos 30 e sofrer com dor de dente, se matar, chamar uma bola de amigo, que é essas coisas aí. É ou não é? No entanto, esse náufrago chegou numa ilha, certo? Que obviamente não tinha ninguém, estava sozinho lá. E lá ele ficou com os restos da embarcação, e todo santo dia ele ia lá, começou, está vendo? Quase que eu derrubo esse negócio. Ele ia lá, construiu uma choupana com os restos da embarcação, se proteger das intempéries, do tempo, etc. Tal, e todo dia ele saía para caçar. Eu não sei que tipo de caça pode ter numa ilha deserta, que é um negocinho, um ovinho no meio do oceano. Mas deve ter coisa lá no meio. Ele saía para caçar e pedia, orava fervorosamente a Deus para que cuidasse das suas coisas e cuidasse dele. E assim ele fez durante muito tempo. Um determinado dia ele volta e ele observa que a sua choupana está pegando fogo. E não só pegando fogo, ela queimou completamente. Ele só vê aquela fumaça e volta correndo, e prostrado ele se ajoelha no chão e começa a chorar e perguntar para Deus: por que o Senhor fez isso? Eu lhe pedi todos os dias, em todos os momentos, que o Senhor cuidasse de mim e das minhas coisas. E agora o que será de mim? Ele nem termina de falar isso, vem um cara atrás dele, bate a mão, ele olha assustado, fala: o que é isso? Era um navio que estava passando, viu a fumaceira toda, desviou e eles desceram para pegar. Eu vi isso na internet esses dias aqui. A internet é boa por causa disso. Na biblioteca, lá na minha de livros, não tinha essas coisas, né? Agora vejam só. Ele pedia todos os dias para ser atendido naquilo que ele queria. Agora, será que aquilo que ele queria era o melhor para ele? Será que aquilo que ele precisava era aquilo que ele imaginava? Ou será que aquela situação que ele vislumbrava lá na frente era o correto para solucionar uma pendência? Porque, gente, quando a gente tenta solucionar as coisas, nós temos que pensar se, em primeiro lugar, eu não estou fazendo aquilo para satisfazer a mim mesmo. Segundo, se eu não estou fazendo aquilo para satisfazer apenas ao outro. Porque a maioria de nossas atitudes são focadas no que eu penso e no que eu acho, ou no que o outro pensa ou no que acha. É difícil você encontrar pessoas com bom senso e razão que contestem uma situação que não concordam. A esse exemplo, fizeram uma pesquisa muito recentemente, num grupo de escolares, onde você tinha um professor que ensinava uma determinada matéria propositadamente errada. O que acontecia? Você sabe quantas pessoas levantavam e falavam ao professor: eu não entendi? Ninguém.
E quando um lá atrás levantava e falava, eu não entendi, os outros olhavam, é burro, tá vendo? Não entendeu, só ele não entendeu. Então a coletividade tem uma força maior do que nós imaginamos. Nós tomamos atitudes e decisões em manada, em feixos de joio. Nós pensamos como joio, nós crescemos como joio, vivemos como joio, porque nos dizem que eu sou joio. Meus problemas são ligados ao joio. Ao meu joio pessoal, que é o que eu acho correto, e não admito que alguém diga que eu estou errado, ou ao joio de outro, o qual eu quero muito agradar, e a quem eu não digo não, nunca. A esse propósito, criem uma criança dizendo sempre sim, deixando que ela faça o que ela bem entenda, e fazendo de você gato e sapato. Eu nem sei se gato e sapato existe, isso é tão velho esse negócio, que nem sei de quando foi criado esse negócio, mas eu uso muito isso. Façam isso e vejam o resultado. Lá na frente, o que vai ser esta pessoa que você nunca disse não? Só que nós fazemos isso constantemente e não percebemos. Na nossa vida, nós somos joios porque interessa a um determinado grupo, interessa a você. A única coisa que a gente não olha e não observa é a real necessidade de fazermos aquilo que é preciso, de tomarmos as decisões naquilo que é necessário. Gente, quando eu trabalhava, muito tempo atrás, agora já não. Agora eu sou vagaba, então não tem jeito. Certo? O mercado de trabalho não me aceita mais, que eu já sou velho, já cheguei numa idade que não dá mais para ser aproveitado. Não é isso? Daqui a pouco eu vou ser chamado lá pelo crematório para ser incinerado, porque eles vão falar, você é inútil, não serve para nada, está aqui sua cartinha para ser incinerado lá no canto. É essa a realidade da vida? Não é. A sociedade pode dizer a você que você não é mais útil. Mas a quem você tem que atender? Você? A sociedade? Gente, nós não precisamos atender nem a nós, nem a sociedade. Nós temos que atender única e exclusivamente a regra de conduta colocada por Jesus e brilhantemente codificada, colocada para nós através de Kardec e explicada para nós esmiuçadamente por seres iluminados que aqui vieram para nos dar a orientação. Porque durante milênios nós ficamos à deriva, sob o domínio de diversas outras coisas que mudaram o entendimento geral das coisas. E hoje nós somos uma verdadeira sopa de letrinha. Dentro da nossa cabeça pululam pensamentos que a gente nem sabe por que lá estão. E pululam obrigações que a gente nem sabe de onde vieram. E eu sofro e choro por causa delas. Aí eu pergunto a vocês, para que serve este choro e esse ranger de dentes? Vou ler de novo aqui, ó. É o que está escrito aqui, embora com outras palavras. Eis porque, aparecendo o tempo justo de cada homem e de cada coletividade, exige-se a extinção do joio, quando os processos transformadores de Jesus foram recebidos em vão. As oportunidades que passam à nossa frente são imensas e incalculáveis. Eu não tenho só essa vida. Eu já tive milhares e posso ter outras tantas. Qual é a pressa? Qual é o problema?
Nesse instante, vemos a individualidade ou o povo a se agitarem através de aflições e hecatombes diversas, em gritos de alarme e socorro, como se estivessem nas sombras de naufrágio inexorável. Quem é que faz isso quando está prestes a morrer, a desencarnar? Só aquele que não sabe que a vida é uma continuidade eterna, que nós somos espíritos universais, que nós somos muito superiores e maiores do que isto. Então, volto a perguntar, qual é a agitação? Gente, felicidade plena e total, ela não pertence a este plano, porque nós não temos condições. Pela literatura kardeciana, você vai ver que ele nos convida, assim como nosso Mestre Jesus nos orientou, a termos uma moral elevada e a crescermos pessoal e espiritualmente. Para que, através desse crescimento, eu possa chegar ao caminho que eu necessito, não ao caminho que eu quero. Então, crescendo como espírito, eu vou auxiliar a que outros cresçam e possam receber esta orientação divina. Só que a felicidade plena, ela é difícil de ser conseguida, né? Porque moral elevada. Eu olho para mim mesmo e falo, meu Deus, moral elevada, de jeito nenhum. Como é que eu vou conseguir comparar com o Chico? Com o Chico, e não vou nem colocar Jesus, porque, meu Deus do céu, ele é nosso alvo, nosso objetivo, mas quem somos nós para conseguir chegar nesse ponto? Só que ele mesmo nos disse, vós sois deuses. Então, vocês veem como os nossos pensamentos nos traem? O que eu escolho? Eu sempre escolho o joio. Porque é mais fácil de eu ficar reclamando, é mais fácil de eu ficar criticando. Neguinho, é muito mais fácil eu criticar a decisão do meu chefe, descer o pau, falar mal, dizer um monte de coisa, do que eu mesmo tomar uma decisão. Porque aí, quem se expõe, sou eu. Porque, afinal de contas, eu me decidi. Então, felicidade, e isso aprendi essa semana também, porque moral elevada sempre me deu um comichão, assim, sempre ficava meio complicado, falar, ai meu Deus, quando é que a gente vai conseguir chegar nesse patamar? Hoje, eu estou mais tranquilo, porque eu aprendi uma nova modinha, aprendi uma nova palavra, que é densidade moral. Eu olhei isso daí e falei, mas esse cara aqui aprendeu direitinho e jogou densidade moral. É totalmente diferente de moral elevada, pelo menos para mim, porque eu achei mais fácil e palatável densidade moral do que moral elevada. E porque na minha cabeça, densidade moral me diz que eu tenho que ter um comportamento eminentemente moralizado, mas não diz totalmente. O que significa que eu estou no lugar certo. O que significa que o joio e o trigo crescem juntos, graças à dádiva divina, porque na visão espírita, este joio um dia se transforma em trigo. Nem que para isso ele tenha que ser ceifado e colocado em outro local. Nem que para isso o seu espírito tenha que recomeçar de novo. E de novo, e de novo, e de novo. E de novo, de novo. Eu não vou ficar falando de novo aqui, que senão eu vou lá para frente. Eu juro para vocês, eu pensei muitas coisas para tornar essa palestra mais palatável e torná-la um pouco mais amena. Na minha cabeça vieram várias situações que eu poderia colocar aqui para torná-la mais tranquila e mais alegre
de forma que as pessoas saíssem rindo. Entretanto, gente, tem vezes que eu falei para vocês, eu não sei o que vai sair. E se eu me atrever a colocar da minha própria cabeça um xistezinho aqui, eu vou saber que eu fiz a coisa errada. Porque isso é muito importante para eu poder ficar fazendo graça. Não que as outras vezes que eu tenha falado não tivesse sido, mas isso daqui me caiu como uma coisa perfeita, principalmente porque vem ao encontro de diversas condicionantes na vida de cada pessoa. Momentos difíceis pelos quais você está passando. Situações onde você olha para você e para outro e sente aquela raiva, sente aquela angústia, sente aquela amargura, aquela coisa que seca a boca e que fica te prendendo. Então, o convite é que, de uma forma ou de outra, acreditando ou não, aceitando ou não, um dia nós seremos trigo. Então vamos facilitar a nossa vida. Paremos de ficar colocando bolas de ferro em nosso pé. Paremos de ficar justificando as coisas com não dá, não pode, não acontece. Tudo pode, tudo dá. Mas isso é tema para outra palestra, porque essa já esgotou. Obrigado, crianças. Fiquem com Deus e uma boa semana para vocês.